Dia do Senhor. Então, para nós, seres humanos, pecadores, é uma honra, é um prazer descansar justamente no dia que Deus descansou, que Ele abençoou e santificou para essa finalidade. E dizer que a lição trazida aí pelo irmão Júlio foi muito boa, sobre a oração. Tanto é que Jesus ensinou, lá no São Mateus, São Lucas 18, devemos orar sempre e não desfalecer. Naquela história lá da viúva, ele diz para orar sempre e não desfalecer. Então a oração é quem nos movimenta. Sem oração, somos crentes fracos. Tem um provérbio por aí que é muito certo. Esse provérbio diz que a igreja estará em pé se os membros estiverem de joelhos. Tá certo, né? Pois bem, agora vamos para... Sim, mas antes disso, irmão, eu vejo aí, Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4, e eu ofereço esse versículo ao casal que está lá nos visitando hoje, e também essas duas adolescentes e a sua mãe também que estão aqui hoje. Salmos 27, versículo 4. Salmos 27, 4. A palavra de Deus diz assim: uma coisa pedi ao Senhor. Nós pedimos tantas, né? Mas Davi pedia uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Palavra de Deus, palavra de salvação, palavra do Senhor. Está aí. A nossa vinda à casa de Deus sempre será com essa finalidade: adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade e aprender no seu santo templo. Aprender de quem? Do Senhor. Ele é o mestre. Aprender da sua palavra. Cada dia ela é nova para nós. Mas então vamos agora à nossa lição de hoje. Nossa lição é 1 São Pedro, capítulo 3. Vamos até onde der. Mais provavelmente até o 10 ou 11 por aí. Então, esse capítulo 3 de 1 São Pedro é um capítulo próprio. Por que ele é próprio? Porque ele começa com um tema. O 2 encerrou e agora o 3 começa com um tema. Qual é o tema? Deveres dos casais. Os deveres dos casais cristãos. Que quando o casal é cristão, comunga a mesma fé, tudo bem. Estão dentro dessas palavras aqui. Agora, se o casal não é cristão, a palavra não chega até eles. Mas por que não chega? Porque diz que os gentios, eles não têm lei. Eles mesmos são lei. Eles não têm compromisso. Mas nós que temos compromisso, devemos estar encaixados nessas palavras aqui. Quais são as palavras? Diz: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ou submissas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Mas que maravilha, que coisa boa isso aqui, esse pensamento, esse ensino de São Pedro hoje aqui. O comportamento das irmãs cristãs. Elas devem ser submissas a seus próprios maridos, assim como a igreja é submissa ao esposo, que é Cristo. Agora, qual o outro objetivo?
Outro objetivo é que se alguma mulher cristã não tem o esposo crente ainda, ou cristão, mas diante do comportamento dela, diante da conduta, diante do testemunho dela, quem sabe, ele pode se converter. Ele se converte só com o testemunho dela, sem palavra. Em outros casos é necessário ele ter o conhecimento da palavra. Mas o apóstolo Pedro está dando aqui, eu não diria uma exceção à regra, mas é um caso que pode acontecer. E vice-versa. Tanto pode acontecer com o esposo, como com a esposa. Se o esposo cristão der bom testemunho, a esposa não sendo ainda cristã, ela pode se converter através do testemunho do esposo. 2, irmãos. 2. Sim, está aí. Considerando a vossa vida casta sem temor, tanto dela como dele. Uma vida casta, uma vida irrepreensível, uma vida de obediência ao Senhor. Uma vida, essa palavra casta, ela cai muito para malícia, muito para inocência e daí por diante. Considerando a vossa vida casta sem temor. Então não há necessidade de temor. O casal se conduzindo conforme a palavra. E o versículo 2, aliás, agora o 3, diz, o enfeite delas, que agora vai mexer com as irmãs, mas lá na frente vai mexer com nós, viu, com os homens. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Aqui tem um ensinamento muito bom. O enfeite das irmãs cristãs não é no exterior, mas sim no interior. As irmãs cristãs, eu digo aqui sem maldade nenhuma e sem malícia, as irmãs cristãs, elas devem apresentar o seu enfeite no interior para o Senhor. E nada mais. Não precisa se preparar, se pintar, arrumar o cabelo, isso e aquilo e tal, e usar joias de ouro e essas coisas, para se tornar bela. Não. Aquela mulher de Acabe, todo mundo sabe, ela fez isso. Se pintou e se preparou toda, mas na hora da morte não teve jeito. Jeú mandou que jogasse ela lá de cima para baixo. Quando ela caiu embaixo, os cachorros comeram. Mas antes ela se pintou, se enfeitou, arrumou o cabelo para se aparecer para ele. Então é uma lição para as irmãs. O enfeite das irmãs, a beleza, vamos dizer assim, a beleza das irmãs não seja no exterior, mas sim no interior. Agora, é pecado arrumar o cabelo? Não. É pecado preparar um vestido bem, não é também. Desde que não seja com extravagância, não seja para se mostrar, seja simplesmente para honra e glória de Deus. O 3 agora é o 4. Mas o homem está aí, agora chegou a nossa vez. Os homens cristãos, chegou a nossa vez, né? Mas o homem é encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então o nosso enfeite, nós, homens cristãos, irmão José, o casal ali, deve ser esse, um espírito manso, quieto, porque é precioso diante de Deus. Também sem modas, sem extravagância, sem coisa exterior. Porque olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vaidade
não leva ninguém a lugar nenhum. Então não adianta se enfeitar e tal. Isso aí não resolve o problema. O que resolve o problema é um coração puro e sincero diante de Deus. Até porque, Isaías 26, versículo 1. Vamos aprender essa. Vamos ver quem que vai entrar lá no céu. Vamos ver. Isaías 26. Naquele dia... E o 2 também, irmão. Depois do primeiro você coloca o 2. Naquele dia da vinda do Senhor, se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e por antemuros. O 2 vai dizer quem que vai entrar no céu. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a vaidade. É isso? Que observa a vaidade? Não, que observa a verdade. E é o que interessa para Deus e o que importa para nós. Observarmos a verdade e não as vaidades. Voltemos para lá novamente, meus irmãos. Mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Não adianta você estar bem enfeitado, bem arrumado, com roupas caras, isso, e se você não tiver esse espírito, um espírito manso, porque Jesus ensinou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se você não tiver esse espírito, suas roupas exteriores, sua forma de se apresentar exteriormente, não vai levar você a lugar nenhum. Um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Isso sim. Se você se conduz dentro desse espírito manso e quieto, aí sim, você está sendo uma pessoa preciosa diante de Deus. O 5. Porque assim, agora falando das mulheres novamente, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas ao seu próprio marido. Ainda falando sobre aquele assunto do enfeite das irmãs não ser no exterior, mas no interior, Pedro diz: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. Agora, por que antigamente? E por que não hoje, no presente momento? Olhe, nós somos hoje, a Igreja de Deus hoje, as irmãs de hoje são uma continuação daquelas lá. Aquelas não foi uma igreja e hoje é outra igreja, não. Hoje nós somos uma continuação daquele povo. Até porque aqui vai falar de Abraão, e nós somos filhos de Abraão pela fé. E Jesus ensinou: se vocês são filhos de Abraão, devem fazer as obras de Abraão. E por que não de Sara? Sara, a esposa de Abraão. Se nós somos filhos de Abraão pela fé, também somos filhos de Sara pela fé. Isso é uma verdade e é também uma realidade. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Por acaso as irmãs hoje também não esperam em Deus? Esperam, com certeza. Esperam em Deus. E estavam submissas a ela, a Sara, estava submissa a seu próprio marido. E as irmãs hoje também devem estar submissas ao seu marido. O 6, irmãos. E agora vai dizer: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Pode-se dizer hoje assim: ah, mas naquela época era o costume, era a tradição. Tudo bem, não tem problema. Mas se uma irmã ou um irmão, esposo e esposa, quiserem se tratar assim de irmã, é o irmão, senhora, senhor,
não está errado também não. Porque Sara fazia isso. Sara chamava Abrão, meu senhor. Da qual vós sois filhas. Está aí. Chegou a vez das irmãs agora e nossa. Somos também filhos de Sara. E devemos ter o mesmo procedimento, as mesmas ações, as mesmas atitudes de Sara. Fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Ora, coisa maravilhosa essa. Fazendo o bem, não devemos ter temor, não devemos ter nenhum espanto. Porque estamos com Deus fazendo aquilo que Deus pede que seja feito por nós. O seguinte, irmão Eudes, agora chegou também nossa vez, a vez dos homens. Aqui não tem acepção de pessoas. São as mulheres e os homens e as mulheres. A verdade precisa ser dita. Igualmente vós, maridos, chegou a nossa vez. Igualmente, essa palavra igualmente se refere ao que já foi dito sobre as irmãs. Igualmente vós, maridos, coabitai. Olha, vamos entender essa palavra, coabitar, não é habitar. Vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos entender? Vamos entender. A lição que o irmão Júlio trouxe foi sobre a oração. Muito boa lição. E todos nós devemos sentir a necessidade de orar ao Senhor. Mas devemos sentir também a preocupação de que as nossas orações não sejam impedidas. Mas agora, como é que elas não serão impedidas? Pedro aqui está dando uma aula para nós, maridos. Coabitar com as esposas com entendimento. Eu vou entrar aqui num detalhe íntimo e num detalhe assim, bem particular, mas é para explicar o texto e também as pessoas precisam saber desse detalhe. Olha, coabitar é ter a relação sexual, mas precisa ser com entendimento. Não pode ser qualquer dia, qualquer hora. Não pode ser nos dias impróprios. Quando a esposa estiver nos seus dias, deixa ela lá. Então o marido tem que ter esse entendimento. Senão, as orações não sobem. E qual é preferível? É preferível as orações subir ou não subir? É preferível as orações subir. Pois bem, desse detalhe aí. Agora vamos seguindo. Como honrar a esposa como um vaso mais fraco? Nem sempre a esposa ela tem a disposição do marido. Desde o começo do mundo, Adão foi feito sempre mais forte. Até mesmo na altura, Adão era mais alto do que Eva. E a esposa, ela é mais frágil. Mas ela precisa de honra, de consideração, de respeito. Porque sem a mulher, Deus diz, não é bom. Se Deus disse que não é bom, é porque não é bom mesmo. Salomão disse que é bom ser os dois. E Deus fez, lá no princípio Deus fez o Adão e a Eva. Não fez duas Evas nem dois Adões. Um casal. Adão e Eva. Então tudo isso precisa do nosso entendimento, dos homens cristãos.
sendo vós seus co-herdeiros. O que é isso? Nós somos herdeiros das promessas, mas elas também são. Do jeito que nós somos, elas também são. Então devemos dar honra à mulher, principalmente na área que ela exerce. Uma casa sem a mulher não está certo. O homem não sabe arrumar as coisas. Não sabe. Olhe, a mulher que sabe arrumar a casa. Deus fez cada coisa no seu lugar. Cada um uma coisa. O homem é para trabalhar e trazer a manutenção para casa. Mas tomar conta da casa, resolver os problemas da casa, cuidar das crianças, cuidar da casa, é a mulher. Então precisa de honra. Ou seja, de reconhecer essa boa qualidade dela. Mas vamos seguindo. Co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está aí, é uma lição para nós. O 8 agora, irmãos. O 8 diz: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, maridos, não é? Compassivos, amando os irmãos. E a missão da esposa é ajudar. Lá quando Deus fez a Eva, já determinou essa missão para ela. Ajudar. Ela não é a cabeça, mas também não é os pés. Ela é uma companheira criada por Deus, feita por Deus, da costela do próprio homem, para ajudá-lo, para estarem no mesmo sentimento, sendo compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, uma coisa entranhada, misericordiosos e afáveis, com carinho, com afeto. Vamos indo, o 9 agora. O 9 diz, agora chegou a vez que o irmão Júlio comentou, mas o irmão, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. A bênção está lá no final. A bênção não está no começo aqui, a bênção está no final. Mas para que nós alcancemos a bênção, devemos nos preparar dentro desses quesitos aqui, não tornando mal por mal. Por exemplo, o casal, se um faz uma coisa errada, outro faz outra. Se um comete uma injúria, o outro comete outra, não pode. Mas em vez de cometer a injúria ou de tornar o mal por mal, o que é que deve fazer? Pedro diz, bem dizer. Pelo contrário, bem dizer. Orar por ele, orar por ela. Orar. É o mínimo que nós podemos fazer. Tanto os homens, tanto os maridos como as esposas. É orar pelo seu cônjuge. Quem sabe Deus converte o coração dele ou converte o coração dela. Vamos entregar nas mãos de Deus. Entregando eles nas mãos de Deus, eles estarão melhor do que nas nossas. Bem dizendo, sabendo que para isso fosse chamados. Fomos chamados para isso. Fomos chamados para ser cristãos. E para ser cristão é justamente isso, praticar o cristianismo. E o cristianismo, a base do cristianismo é o amor. Vocês sabem, nos ensinamentos de Jesus tem sempre essa palavra, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele deixou mais um mandamento para isso. Disse, para que o mundo saiba que eu fui enviado, vós deveis amar uns aos outros. São João 13. Sabendo que para isso fossem chamados, para que por herança, então a herança está guardada. Mas quando é que nós vamos receber? Guardem essa palavra aí, herança.
Agora vamos lá na frente, receber a herança. No dia da vinda do Senhor Jesus, Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança. Está aí, a herança. Foste chamado para que por herança alcanceis a bênção. Nesse dia também nós vamos alcançar a bênção. E lá no Isaías 58, irmão Eudes, tem outra herança lá, 58, 13, não, 14, 58, 14. Vamos ver outra herança aí, nesse mesmo dia. Isaías 58, 14. Alguém quiser anotar, pode anotar do 13 também. Mas o 14 é o que nós vamos ler. Então, olha aí. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com quê? Com a herança do teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor foi quem disse. Então aqui tem uma lição para nós também. Cavalgar sobre as alturas da terra. Quando é que vai ser isso? No dia do arrebatamento. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. E nós vamos então encontrar o Senhor nas nuvens, no céu. Esse será o nosso cavalgar sobre as alturas. E naquele dia receber a herança prometida a nosso pai Jacó. E quem disse foi ninguém menos do que a própria boca de Deus. E as palavras de Deus não voltam atrás. No dia certo, na hora certa, elas se cumprem. Voltemos para lá novamente, irmãos. E agora, alcanceis a bênção. Agora o 10. Porque quem quer amar a vida, outra lição para nós, para a igreja toda. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, o que é que deve fazer? Refrear a nossa língua. A nossa língua é um negócio. A nossa língua, ela estraga. A nossa língua ajuda, mas atrapalha. A nossa língua dá vida, mas dá morte também. Salomão disse que o poder da vida e da morte está na língua. Se a gente falar demais, vai pagar as consequências. Por isso, é bom falar menos. Falar menos e pensar no que vai falar. O mesmo provérbio de Salomão diz que o cristão deve pensar no que vai dizer. Refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Nós, cristãos, e reformistas principalmente, devemos ter muito cuidado com os enganos. Lá no São Mateus 24, versículo 6, Jesus disse: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Os enganos estão por aí. Os 144 mil que nós almejamos fazer parte desse número, lá no capítulo 14 de Apocalipse, diz que na sua boca não se achou engano. Então é um povo que falava simplesmente a verdade. Na sua boca não se achou engano. Tem um profeta aí, profeta Sofonias, que ele diz o seguinte, que Deus deixou um povo humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. E esse povo, na sua boca, também não se achou engano. Tem essa profecia lá de Sofonias. Então devemos ter muito cuidado com os enganos. Refrear nossa boca, falar menos, pensar no que vai falar, ter certeza do que vai falar. Ao ouvir uma história ou qualquer coisa assim, já pensar que é verdade e passar para frente como sendo verdade, é um engano. É melhor esperar ter a certeza primeiro. Refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano.
agora é o 11, irmão. O 11 diz: aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Amém. Quantas coisas boas tem aqui para quem quer viver o cristianismo. Você é um cristão? Sou. Quer ser um cristão? Quero. Então pratique o cristianismo. Fazendo o que primeiro? Apartando-se do mal. Desviando-se do mal. Lá Deus disse que Jó era um homem assim, um homem sincero, honesto, que se desviava do mal. Muitas vezes a gente vê o mal, em vez de se afastar do mal, corre para cima do mal. Devemos ter essa cautela, essa prudência. Viu o mal, deixa o mal lá. Vamos para outro canto. Aparte-se do mal e faça o quê? O bem. Fazer o bem a todos e a tudo. Principalmente com os nossos deveres para com Deus e para com a igreja e com os nossos irmãos. Fazer o bem. E a última coisa, busque a paz. Olhe, vou falar uma coisa para vocês. Tenho 71 anos de idade. Mas a melhor coisa dessa vida aqui, fora da saúde, fora do conhecimento da palavra, fora do Senhor Jesus, é a paz. Vocês concordam comigo? A paz. Você estando em paz, você está bem. Você tendo paz, você está bem. Você tendo paz, você tem paz com os outros. E o apóstolo Paulo recomenda isso. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Esses dias, eu fazendo uma caminhada por aí, de manhã cedo fazendo as caminhadas, para não perder o costume, tem uma placazinha lá numa casa, lá tem uma placa, dizendo assim: a paz é a gente que faz. A paz é a gente que faz. Mas o inimigo não quer paz, mas quer a paz com ele. Ele não quer com você, mas você quer com ele. E daí por diante. E vamos citar aqui agora, para encerrar, o texto lá do irmão Maurício. O irmão Maurício só sabe esse versículo. Seguir a paz com todos. Mas como ele gosta desse versículo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Quero, eu também quero. Então vamos ter paz. Seguir a paz com todos e a santificação. Amém? Até o próximo sábado, se Deus nos permitir. E logo mais nós estaremos lá na rádio, lá com o irmão Maurício, com o irmão Paulo, passando as curiosidades. Vocês dêem um jeito de assistirem, vocês vão gostar. São 25 curiosidades interessantes que nós vamos passar hoje lá, com a permissão de Deus. Amém? Fique na paz.